Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina, com João 3, de 22 a 30. Jesus veio com os discípulos para o território da Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. João também batizava em Enom, perto de Salim, pois lá as águas eram abundantes e muitos se apresentavam para serem batizados. João ainda não fora encarcerado. Originou-se uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação. Eles vieram encontrar João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem deste testemunho, batiza e todos vão a ele. João respondeu: Um homem nada pode receber, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas quando eu disse: Não sou eu o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que está presente e o ouve, é tomado de alegria à voz do esposo. Essa é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou ler ainda um outro texto, um pouquinho à frente, para um entendimento melhor nossa do texto, nós entendermos melhor o texto. Está no capítulo 4. Ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. É o capítulo 4, versículo 1 e 2. Versículo 2. Ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Por que é importante a gente ver aqui? Várias situações. Jesus unge os seus discípulos, abençoa os seus discípulos, e eles também batizam como batizava João. Porque esse batismo ainda é um batismo de arrependimento. É algo que é grandioso, é o primeiro passo para a conversão. É o primeiro passo para, de fato, aderir, acolher a mensagem de Jesus. Aquele batismo, inclusive, confirma e invalida, ele torna válido, autentica o batismo de João. E no capítulo 4, João, o evangelista, narra. Quando ele diz Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, e no capítulo 3 narra que Jesus batizava, isso quer dizer, já há unção que Jesus dá aos seus discípulos. Ou seja, já está nos mostrando a validade do sacerdócio, a validade dos apóstolos, da unção que Jesus dá a ele. Quando um discípulo batiza, é em nome de Jesus. É como Jesus mesmo estivesse batizando. Isso é maravilhoso. E isso acontece aqui na região da Judéia. Também é importante porque a Judéia, duas cidades aqui, para nós merece destaque agora, Jerusalém, porque é a cidade, é o centro, é a capital de tudo, e Belém, onde Jesus nasceu. Hoje esse território já não é mais Belém, hoje é Palestina, mas fazia parte ali da Judéia. E era onde era mais evidente a ação religiosa, era o centro de toda a formação religiosa. Já na Galileia havia uma mistura muito grande e era menos ortodoxo a religião lá.
Por isso que Jesus escolhe a Galileia. Era uma região até desprezível, sem tanta qualificação, inclusive religiosa, para Jesus mostrar que veio para todos e não apenas para uma elite, para uma casta. Mas também não é só na região da Galileia, ele vem também para a Judéia, para mostrar que o evangelho dele, a missão dele é para todos. E é interessante a gente ver que a validade, o porquê desse batismo mesmo de arrependimento, no capítulo 3, que nós estamos fazendo a leitura, a oração, mas antes, no versículo 17, tem um versículo que nós devemos tomar posse e louvar e bendizer a Deus. Porque veja, Deus não enviou, Jesus dizendo, Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Ou seja, a ligação com esse batismo que nós vimos hoje. Já pensando em nós, que é o segundo passo da nossa oração, da nossa Lex Divina. Não importa como nós tenhamos vivido até agora. Não importa os pecados, por mais cabeludos que nós possamos tê-los cometido. Jesus disse claramente, o Pai não enviou o Filho ao mundo para julgar, mas para salvá-lo. Por isso que é importante nós apresentarmos ao Senhor todas as nossas faltas, todos os nossos pecados, todos os nossos erros, num sinal de arrependimento, num sinal de que isso ficou para trás, porque nós tomamos posse dessa graça especial, da vinda do Filho de Deus, do próprio Deus ao mundo, do próprio Deus ao mundo, a vinda dele, que veio para nos salvar, não veio para nos condenar. Mas essa salvação, e a salvação atinge a todos, a todos. A salvação de Jesus, ele veio e perdoa todo pecado arrependido. Não importa que pecado tenha sido, ele perdoa todo pecado arrependido. Porque quando nós nos arrependemos, é como se nós pudéssemos voltar ao tempo e não faríamos aquilo que nós fizemos. Nós nos arrependemos de termos feito. E para o coração de Jesus é isso que acontece. Ele é misericordioso, por isso ele veio ao mundo, para usar daquilo que é próprio dele, o amor misericordioso. E o que é que nós estamos esperando? Só há uma possibilidade de nós não termos nossos pecados perdoados, se não nos arrependermos deles e não confessarmos. Então é um grande convite que o Senhor nos faz. Ele quer nos perdoar. Ele quer vir em nosso socorro e nosso auxílio. E lembremos-nos também de João Batista. Porque o pecado do orgulho, da vaidade é grande. Também o Senhor quer nos alertar a isso. João Batista diz, convém que eu diminua e que ele cresça. Que eu diminua e ele cresça quer dizer que os meus pensamentos, as minhas ideias estão abaixo do Evangelho. Jamais devemos questionar o Evangelho, jamais devemos questionar a palavra de Deus, porque convém que ele, Jesus, cresça cada vez mais e eu diminua. Façamos então esse compromisso ao Senhor de acolher a sua misericórdia. Apresentemos a Ele todos os nossos erros, todas as nossas falhas, inclusive o pecado do orgulho e da vaidade. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.